Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Inovamos, um podcast do Link Lab, da ACAT. Meu nome é Gabriel Santana, eu sou diretor executivo da ACAT. A ACAT é uma associação de empresas de tecnologia que existe já há 37 anos. E a gente vai falar um pouco aqui de histórias legais que aconteceram nesse período, especialmente da nossa incubadora MidTech. Vamos falar o que é uma incubadora de empresas, um pouco desse histórico, como que ela ajuda ou ajudou empreendedores, para que a gente possa entender essas histórias e os desafios aí do empreendedorismo. Eu tenho dois convidados aqui que fazem parte dessa história, da nossa incubadora. Começando pela Jamile Sabatini, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer. Eu que agradeço o convite, obrigada. A Jamile, ela acompanhou muito do histórico da nossa incubadora. A Jamile foi coordenadora da incubadora Midtech de 2004 a 2012, foi diretora executiva da CAT nesse período, atualmente é diretora de inovação e fomento da ABS e diretora de tecnologia e inovação da FEComércio também. Então, vamos conversar bastante, Jamile, sobre esse histórico. E estamos aqui também com o Sérgio Viola, que é empreendedor, né, um dos sócios da J Experts, que foi uma startup. Podemos falar startup? Naquela época a gente não falava Não isso, falava, né? né? Há Mas 20 anos era uma startup, né? era uma startup. Foi uma empresa incubada no Midtech, cresceu, deu frutos, e desde então também o Viola, como a gente costuma chamá-lo aqui, né, É. Viola? É mentor das nossas empresas incubadas, aquelas que vieram depois. A empresa cresceu, gerou spin-offs, se tornou também investidor de outras startups. Então a ideia é a gente conversar um pouco sobre esse universo de Isso aí. empreendedorismo e inovação que foi criado a partir dessa ideia de ter uma incubadora de empresas vinculada à CAT. Então eu queria começar com isso, Jamile. Então assim, a CAT era uma associação de empresas, ela já existia, já tinha empresas associadas, já tinha uma sede e 12 anos depois foi criada a incubadora em parceria com o Sebrae. Você acompanhou muito desse relacionamento, desse histórico. Por que de criar uma incubadora naquele momento? Porque, primeiro, boa tarde para todos, né? Foi percebido na época, e incubadora era um movimento muito recente, e a parceria com o Sebrae foi porque percebeu-se a importância de fomentar a inovação, gerar empreendedorismo e que precisava ter esse cuidado. E aí foi feito parceria também com as universidades, porque desde sempre precisou de recursos humanos. Então, eu fazia parceria para atrair novos empreendedores para a incubadora, mas também para atrair pessoas para as empresas que estavam na ACAT, né? Então, a parceria do Sebrae foi extremamente importante para o desenvolvimento dessas empresas que foram fomentadas e que deu o suporte de toda a gestão, né, para as empresas, assim. Até a questão do nome, Midtech é o nome que a gente chama hoje, mas originalmente era Mid Tecnológico, não é isso? Isso, meio tecnológico. E existiram outros Midtechs pelo estado de Santa Catarina, mas acredito que o único que se manteve até hoje é o nosso Midtech aqui de Floripa. Existiram outros, né? Sim, o importante é que Santa Catarina tem dois bons exemplos, né? Tanto o MIT tecnológico, o MIDTech hoje, como o próprio Celta, que eles foram fomentados pelo governo. Então, o Celta, com a parceria de ter o prédio para locação, que era revertido para a gestão, esse recurso, e o MIT tecnológico com o investimento do Sebrae. Outras incubadoras não tinham essa sorte, elas dependiam muito de prefeituras. E aí, a cada ano, uma dificuldade, dependendo politicamente como é que ela estava, né? Então, acho que por isso que Santa Catarina, acho que é o único estado que tem duas empresas, duas incubadoras premiadas numa mesma capital. Isso é bem importante. Depois a gente vai falar um pouco dessas premiações que são bem importantes, né, na história do Midtech. E a sede do Midtech ficava muito próximo à Universidade Federal aqui de Santa Catarina, que era também um dos pontos importantes, porque esses estudantes, né, se deslocavam facilmente para fazer estágio ou trabalhar nessas empresas que estavam nascendo. E aí tinha a infraestrutura, as Uhum. salas, o mobiliário. Eu me lembro, Jamile, da história de que houve no passado um compartilhamento dos primeiros computadores, fax, não tinha isso?
a gente tinha um centro de mídia, né? Que era para dar suporte para as empresas, com copiadora, com fax. Claro que isso, no decorrer dos anos, foi barateando, né, a tecnologia, e depois cada empresa foi tendo sua impressora, e buscando uma forma de ter os seus próprios serviços. Mas sim, no começo a CAT dava todo esse suporte para as empresas que estavam no prédio, né? Eu me lembro de uma história que havia uns primeiros notebooks, quando surgiu essa história de notebook, as pessoas queriam levar em reuniões. Então, diz que existia no incubador notebooks, digamos, que você reservava e chegava no seu cliente com um notebook, isso dava a impressão que era uma empresa muito grande, né? Estruturada, com recursos, né? E isso, hoje em dia, para a gente parece um passado, né, muito distante. Hoje em dia, nesse trabalho remoto que está hoje, né? Essa questão da infraestrutura, de ter infraestrutura, na época foi muito importante, fazia toda a diferença. Sim. De ter um local, a gente mesmo, essa questão de os primeiros clientes não sabendo exatamente o tamanho da empresa, né? A gente usou muito o auditório lá da CAT, né? Fazer reunião, Sim. né? Para levar, para fazer uma coisa assim, parecia... E o acesso a Sim. que hoje a gente vai falar, essa impressora, tudo isso aí, Xerox, né? Que hoje em dia nem usa isso mais, né? Nem usa mais. Já é irrelevante. Hoje é irrelevante, né? O Viola, a J Experts, ela foi incubada no Meditech de 2006 a 2009. Isso. E eu queria entender um pouco dessa história, né? Como que surgiu a J Experts, o que vocês faziam, o que faz a empresa, porque ela existe Sim. até hoje, e como que vocês foram parar lá no Meditech? Foi interessante essa história, porque a J Experts, o contrato social dela é de 2002. A gente começou em 2002 como uma fábrica de software, fazendo software sob medida. E tentou vários produtos, né? Fazendo fábrica de software, chegou um momento que queria fazer produto, várias tentativas, né? E o produto que a gente entrou para incubar, né? Que a gente aplicou para incubação, era um produto interno nosso, para os nossos clientes acompanharem remotamente o projeto deles, que era uma coisa inovadora, acompanhar pela internet o projeto, né? Isso em 2004, era a novidade, né? Você poder acompanhar seu projeto de longe e tal. E numa dessas, nessa coisa de empresa começando, tal, um pai de um dos sócios era o vendedor da empresa, né? Sim. E ele foi lá, bateu na porta da CAT para tentar vender para a CAT os nossos produtos. Não era nem o produto, enfim, nossos serviços. E aí encontrou a Jamile, né? A Jamile recebeu bem ele, mas explicou o que era ali, né? O que era a empresa que fazia. Aí ele voltou com isso não conseguiu vender, né? Jamile não quis comprar? Não quis comprar nada. Nem a gente sabia o que a gente vendia direito, né? Era difícil comprar da gente nessa época. Mas ele voltou com isso na cabeça. Ele falou, poxa, legal isso. Ele chamava esses guris precisam se organizar, porque eles estão muito trabalhando em casa, de bermuda, ia surfar na hora do almoço, voltava. Era uma empresa só, a gente até brinca, né? A nossa empresa nessa época era meio que uma conta conjunta, né? Dos sócios, né? E ele voltou e ele indicou. Pô, porque eles não aplicam lá, né, para tentar, porque eu acho que tem todas as condições. Lá tem uma infraestrutura, tem mesa, tem cadeira, né? Não vai ficar trabalhando aí em sofá, enfim, né? Nas casas. E aí foi. Aí passou um tempo, na época o Maicon, o Maurício e o Alessandro fizeram lá um primeiro projeto, né? Na primeira vez, olha que interessante, na primeira vez que mostraram, eu acho que era o Regueira. Do Sebrae. Praticamente botou a gente para correr. Falou, puta, que porcaria isso aí, né? Não serve para nada. Não quero o projeto. E aí, o próprio pai do sócio ficou chateado com isso. Achou que não tinha nem que voltar, tal desaforo, mas não, eles voltaram e refizeram, né? Refizeram aquilo, acho que na segunda ou na terceira, e deu para... o processo era diferente, né? Eu acho que tinha mais vaga do que a empresa querendo incubar na época, né? As pessoas não conhecia, né? Era uma coisa
como é hoje, né? Como hoje, de você estar na incubadora, vem empresas muito mais prontas, mas querem ter o selo, né? Da incubadora. Hoje é super concorrido o super processo seletivo. concorrido, né? E na época não, era uma coisa, né? Não, na época já, na verdade, assim, a gente sempre teve falta de vaga. Por isso, eu não sei se o Gabriel lembra que o meu projeto de mestrado foi a incubação virtual. Eu me lembro. Depois, Super inovador na época. Super inovador, foi destaque no Valor Econômico. Foi. Mas por quê? Porque o Celta tinha uma pilha de projetos que não tinha vaga, esperando, e o MIDI também tinha né, falta de espaço. E aí o Rui, né, falou, não, a gente vai ter que ter virtual, não dá para a gente ficar sem apoiar essas empresas. Aí a gente tem que fazer um projeto também para mostrar para o Sebrae, e foi o meu projeto de mestrado em incubação mas virtual. depois, né? Na nossa época não 2009. tinha. É, bem depois. 2009, porque eu tô falando de 2005, Estava né? saindo já. Vocês estavam eu lembro saindo. disso, que na nossa época não tinha esse virtual. E valia muito essa questão de ter mesa, de ter cadeira, Sim, estrutura, de estrutura, né? Isso fez toda a diferença. E mais do que isso, né? Toda aquela questão dos consultores, né? Coisa que uma empresa, imagina, empresa que só tinha técnico, programador. Queria falar um pouquinho sobre os consultores também, porque quando eu entrei na incubadora, eu entrei a convite do Marcos Fantasini, que era o consultor de marketing, que faleceu, Saudoso né? Fantasini, saudoso. E do Capel, do Sérgio Capel. Eles me chamaram para dar consultoria na área de relações internacionais. Então, Você também estava vindo de São Paulo, não é isso? Não, eu já morava aqui. Já morava aqui. Eu tinha o meu filho bebê ainda, daí a gente conversou em novembro, eu comecei em fevereiro. E aí, mas que era para dar consultoria na área de relações internacionais. Comecei com a Pixon, com a Calisto, com algumas empresas. E na época o diretor executivo era o Baiter e o coordenador da incubadora era o seu Apolinário. O seu Apolinário teve um problema de coração, teve que se afastar da incubadora, e o Alexandre, que era o presidente da época, me convidou para assumir a coordenação. E eu prometi para o seu Apolinário, fica tranquilo, eu vou lhe entregar o prêmio de melhor incubadora desse país. Então, de 2004 a 2008, né, levaram 4 anos. E aí, quando a gente ganhou, eu liguei para ele, seu Apolinário, o prêmio veio. Eu fiquei muito feliz de passar isso para ele, porque ele saiu da incubadora com uma dor por problema de saúde, né? Então, foi bem gostoso. E o Fantasini e o Capel deram total apoio para as empresas. O Fantasini faz parte da nossa história. Porque a gente, como naquela época, hoje já não é tão assim. Mas as empresas se preocupavam em fazer o produto, programar o produto, deixar, mas vender para vender depois a gente vê, né? Tinha incubado que tirava no palitinho. A gente se apaixona. Quem quer fazer a gestão? É que nem goleiro, né? No futebol, assim, quem vai pro gol, né? Sim, ninguém quer. Ninguém quer, né? Quando não é goleiro. E essa questão o Fantasini foi o primeiro que fez um processo comercial junto com o Michael ali, desenhou um processo comercial direitinho ali. A gente não tinha. O nosso método de venda era esse, de chegar num prédio e no último andar e descendo o andar entregando cartão, assim. Sim. Era isso, não tinha... Eu queria abordar um pouco sobre isso, porque assim, uma das fortalezas do nosso ecossistema até hoje é a doação que as pessoas fazem voluntariamente em prol do ecossistema, né? Pessoas como vocês, como tantos outros que de alguma forma querem devolver para o ecossistema algo de bom que receberam e tal. E isso faz com que o nosso ecossistema seja tão reconhecido, tão forte. E ao longo desse período de incubação, desses 25 anos de Meditech, a gente não vai conseguir falar de todo mundo aqui. Mas eu queria entender, assim, Viola, Jamile, o papel dessas pessoas que quando você está empreendendo, quando você está começando um negócio, surgem muitas dúvidas, muitos desafios, até um desânimo, dificuldade. E aí o papel desses consultores, mentores e os próprios colegas durante o processo seletivo trocam muitas ideias entre si. Então acho que uma das coisas legais de um processo de incubação é que você troca essas experiências com seus colegas também no dia a dia ali. E essa vivência em comunidade e tal fortalece esse grupo todo, tanto que a gente se lembra, Jamile, da turma do Viola, por exemplo, estamos falando aí de
praticamente 20 anos, praticamente todas as empresas continuam. Estão fortes no mercado, São muitas, Cresceram. muitas foram investidas, né? Exatamente. É. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco esse papel dos mentores, consultores, os colegas nesse período de incubação e como que isso fortaleceu uma geração empreendedora aqui. Isso eu posso falar da Jamile. Na nossa época, ela promovia bem esse network, esse encontro. Além dos mentores, dos consultores, esse encontro entre as empresas, né? Então, nessa geração, né, que é a minha geração, tem a Pixion, tem a Argos, né, a gente tem várias empresas de sucesso mesmo, que Sim. até hoje, muito bem, né? E um dos fortes da CAT nessa época, acho, era esse network que era promovido ali. Sempre tinha alguma coisa, né? Alguma coisa que parecia super simples, assim, mas não tinha um café ali à tarde. No tinha corredor, no corredor, não é bem improvisado, bem, né? E sempre alguma coisa à noite, sempre tinha. A gente participava de tudo, assim. Sempre tinha algum evento, algum curso, alguém que vinha de fora falar e tal, né? Então, isso fez muita diferença. Eu que vim de um grande centro, assim, que existiam coisas, mas era cada um por si, né? Sim. E aqui não, aqui eu tive acesso, uma empresa do nada, incubada, tendo acesso com presidentes de de empresas já de sucesso aqui. Esses mesmos que foram presidentes da CAT, diretores, as empresas deles já estavam, né, em patamar muito diferente, mas eles sentavam assim para conversar, iam lá na empresa, era promovido. O acesso que a gente tinha para tirar essas dúvidas, essas coisas, com gente que já tinha passado, né, por esse caminho, vou dizer, foi o grande, tipo, desse eleger assim, principal da incubação foi isso, né? Que até hoje tenho contato com gente, e agora eu faço o contrário, às vezes tem gente que tem acesso a gente, nossa empresa já com 20 anos, a gente fala alguma coisa que pra gente é corriqueira, a pessoa vem e agradece, puxa, obrigado, você resolveu um negócio que eu estava uns 3 meses aí conversando com meu sócio, a gente não estava chegando a um acordo, sabe? A gente fala, né? Assim como falaram para a gente. Então, a promoção desse network, desses encontros diários, semanais, assim, fez toda a diferença, assim, para o desenvolvimento, né? A gente sempre, assim, chegava uma empresa, já se apresentava para os demais, para todo mundo saber o que ele estava fazendo. E a gente falava assim, procure, né? Entre na outra sala, veja se o vizinho pode te ajudar. Às vezes por questões de tecnologia, ou qualquer dificuldade que a pessoa estivesse tendo, né? E aí os consultores, eu acho que eles sempre foram muito prontos. A gente tinha gente boa de mercado, eu acho que fez diferença, sim. Né? O que Viola está falando de ter Marafon, Alexandre, Rui sempre presente, tirando dúvida no que precisasse. E uma coisa que uma vez eu falei em uma entrevista e a pessoa estranhou é que muitas vezes o não ele é positivo. Então, por exemplo, às vezes uma chamada do Marcos Regueira dizendo que não está bom aquilo te mostra um novo caminho. Ou, na época eu fui questionada, como não é positivo? Eu falei, sim, porque às vezes você já iria quebrar e a gente está te dando um novo caminho. Porque a empresa que não passava no processo seletivo, ela recebia mentoria para vir mais forte para o próximo processo seletivo. Então, a gente dava essa chance mesmo que elas não estivessem incubadas. Lembra disso, Viola? Isso é muito legal. E aí, então, a gente dava esse suporte para ela vir com um projeto mais estruturado. Então, eu acho que isso fazia também a diferença, assim. E essa parte de relacionamento, que eu acho é que a gente acaba que ganhou muitos amigos, assim, né? Ah, sim. Eu não sei, eu tenho um carinho muito grande pelos meus incubados, Olha, tenho um relacionamento, assim. Eu até brinco aqui com o pessoal, falo com o sócio, relacionamento. Vocês perceberam? Eu falo, desde que a gente saiu da CAT, eu nunca mais precisei de fiador nos lugares que a gente alugou para a empresa. Sempre era alguém conhecido aqui da diretoria, que era sócio. Esses os guris lá da CAT. Não, gente boa, assina aí e tal, pode. É isso. E fazia diferença, né? Até hoje a gente encontra gente aí.
Outro né, dia eu falei, estava estágios. com a minha mãe, encontrei com o Mauro Pacheco, da QX. Falei, mãe, meu incubado. Aí o Mauro ficou vermelho. Eu falei, para mim, são sempre os meninos meus seis incubados, né? Então, acaba que fica esse carinho, eu acho, né? Mas é o poder da rede, é o poder de você criar uma rede e como isso é poderoso, né, para o E ecossistema. porque tem uma diferença do como funciona hoje, né? Aquela época, as empresas iam para lá muito mais sozinhas, né? Hoje em dia, as empresas às vezes chegam aqui, já tem até uma aceleradora, já até Sim. recebeu um primeiro investimento, ou já tem gente atrás, né? Hoje Sim. é outra coisa. Aquela época você saía de casa para lá, né? Muitas Do vezes nada. da garagem mesmo. Da galera para lá. E Sim. não tinha esse acesso a tudo isso que tem hoje. Tal. Então, a tua tribo era aquela ali, né? Depois você entrava ali, você entrava nesse ecossistema daquele jeito. Não tinha... Você vinha muito... Por um lado, a gente vinha menos preparado, vamos dizer assim, porque às vezes a empresa aqui que já passou por processo, já recebeu um investimento anjo, já, né? Na época, não. Saía de casa, como eu falo, da garagem para lá, Aí conhecia os consultores, o consultor jurídico, o comercial, o financeiro, tal coisa. Contabilidade. Contabilidade, para quem é empresa de tecnologia, o que importa é programador, né? A gente programar, fazer código, né? Não tinha nada disso, não ia ter dinheiro. A gente, olha, demorou anos até, a gente usou anos e anos os modelos de contrato Da Diana. daquela época, da Diana. Sim. Demorou muito depois que a gente tinha saído de lá, ainda tinha contrato, porque tem cliente, a gente tem cliente, a gente tem, por exemplo, a Eletrosul é cliente nosso até hoje, 2007 ainda é cliente nosso. Os primeiros modelos de contrato, a coisa é naquela época lá. Lógico, depois, né, Sim, refez tudo, mas tinha... Sim. Então, tinham coisas que ficaram Isso é durante um muito bom legal. tempo. Mas sabe que algumas coisas, é claro que tudo mudou em termos de tecnologia, infraestrutura, tudo isso, mas algumas coisas a gente mantém, porque é o coração do Midtech. E o principal é essa cultura, né, que foi forjada lá atrás e que a gente mantém isso. Uma das coisas mais importantes que a gente traz até hoje na incubadora é o perfil dos empreendedores que são selecionados para a incubadora. Qual que é o perfil ideal? Primeiro, são pessoas que têm o desejo e a humildade em aprender e não chegam dizendo que sabem tudo. Isso é uma característica do nosso grupo, da nossa incubadora, porque a incubadora é um ambiente de crescimento absurdo. Mas se alguém chega com o perfil ou com uma postura de que já sei tudo, não, essa consultoria eu não preciso, não, conversar com o mentor eu não preciso, então não faz sentido. Ele não vai conseguir aproveitar e vai estar tirando o espaço de um. Exato. E se a gente olha, Jamile, o perfil dos empreendedores, que hoje são grandes, já receberam rodada, até hoje eles têm esse perfil respeitoso de ouvir, de querer aprender e de conversar com as startups que estão começando hoje e sempre querer também aprender com a nova geração e tal. Eu me admiro muito desses empreendedores. Se você fala com o Marafon, que é sócio de uma das maiores empresas de tecnologia, ele senta para ouvir, ele quer entender, ele quer compreender, ele quer saber o que ele pode aprender com aquele negócio. Isso é muito rico e é um grande diferencial, acho que a gente tem. Sim. Não, a gente até chamava esse perfil, né, de incubado, própria a Yomani, né, com a Pixel, o Fernando, o pessoal que começou ali, de incubado esponja, que ele sabia aproveitar tudo que a gente oferecia para ele. Então, esses cresciam, se desenvolviam. E, assim, a gente percebe que são poucas as empresas que realmente não foram para frente, né? Quando falava de taxa de mortalidade, a gente falava a nossa taxa de sucesso, porque a gente estava, né, era sempre em torno de 80%, 90% a nossa taxa. E continua. Então, isso verdade. faz total diferença, né, Esse perfil. de perfil, assim, de saber vestir a camisa, de saber aproveitar, de fazer relacionamento, de ter a troca, eu acho, sabe? Essa De ter troca. essa É que sempre foi um ambiente leve, né? Leve. Então, você, Fantasia, a turma, né, em geral, os que estavam lá na direção, nunca foi uma coisa, né? Não. Foi sempre uma coisa leve, assim, sempre uma coisa legal, assim, deixou todo mundo à vontade, né?
Tinha o sino da prosperidade, lembra? Tinha o sino. Eu lembro do sino. O sino era para, quando fechasse o negócio, bater o sino para todo o corredor comemorar. Então era muito legal. Batia, todo mundo sabia queria saber quem que estava lá batendo, né? Era para um torcer pelo outro, assim, pela conquista do outro. Então. Tinha os cafés nas sextas-feiras à tarde. Tinha umas coisas. Os eventos, a gente, quando tinha pouco a gente no auditório, a gente batia sala por sala, né, Jamile? Chamando as pessoas, olha, vai ter um evento importante lá, tem um palestrante, tem um tema. Olha, a gente ia em todas. A gente é uma dessas empresas que a gente aproveitou tudo, assim. Fez todo o ciclo, assim, todo o evento. Pelo menos eu, Maurício e o Michael, a gente ia lá. Fazer tudo quanto é curso, tudo quanto é curso, à noite, encontrar. Não, vai ter um curso, vamos lá. Participa. E a gente escrevia muito edital, assim, para trazer recurso para a incubadora. Então, teve um edital que foi do próprio Sebrae, que a gente trouxe vários cursos, inclusive em Pretec, que o Mani falou que fez a diferença para ele como empreendedor. E a gente também escreveu o edital que era com foco em empresas de energia. A gente entrou com a QX. Era meia-noite, eu e o Mauro escrevendo o projeto. Falava, Mauro, vai dar meia-noite, a gente tem que entregar. E ele suando. E a gente conseguiu equipar a incubadora com equipamentos, lembra, Gabriel? Com equipamentos de precisão, que eram caríssimos para as empresas. E aí a gente colocou nesse centro de mídia e locava para as empresas utilizarem. Mas as empresas que também tinham hardware. Sim. E então a gente também começou a buscar muito recurso assim, para a gente poder oferecer tudo isso. Então, o que a gente queria mostrar, assim, muitas vezes eles tinham por R$10, cobrava alguma taxinha, mas que eram cursos caros que a gente conseguia trazer, né, e oferecer para as empresas. Eu queria falar um pouco do impacto de uma incubadora como a ACAT, como o Midtech. Ao longo desses 25 anos, passaram cerca de 150 empresas pela incubadora Midtech. E como a taxa de sucesso é muito alta, a maioria delas está no mercado até hoje. Algumas se tornaram grandes empresas, outras se mantiveram bem, mas não se tornaram grandes empresas, talvez até porque não era o objetivo e, né, tem o perfil de cada negócio. Mas se a gente olha as principais empresas do ecossistema que nós temos aqui, vamos dizer, a Grande Florianópolis, a maioria delas passou ou pelo Celta ou pela incubadora Midtech. E isso transformou a economia da cidade, da região, e gerou uma geração de profissionais que passaram por essas empresas e depois abriram as suas também, não é verdade? Ou seja, eles trabalharam na JXPET, trabalharam na Pixel, trabalharam na Argos e depois criaram os seus próprios negócios. Ao ponto de que hoje a tecnologia é a principal economia de uma cidade como Florianópolis, que tradicionalmente era uma economia frágil, baseada num turismo muito restrito ao verão, uma economia baseada no funcionalismo público, e isso transformou. Então, a gente recebe muitas visitas aqui na ACAT querendo entender esse histórico, querendo entender como foi feito isso. E eu penso que o Midtech foi um instrumento muito fundamental para que isso acontecesse, essa virada de chave na economia, e transformou a vida de vocês, empreendedores, com certo, certeza. Viola? Com certeza. Até hoje, é interessante, a gente recebeu investimento, passou todo o ciclo, assim, né? E o selo de ter passado na CAT fez diferença. E depois disso, depois de receber, hoje em dia, às vezes eu estou lá, outro dia eu estava no Rio Grande do Sul, conversando com uma empresa parceira, eu falei lá, não, eu faço parte lá da CAT, eu fui incubado. Pô, nossa, incubado no MID? Que legal, nossa, vocês estão fazendo um trabalho incrível lá, poxa, por isso, sabe? Muda, assim, né? Você participou de um grupo, assim, seleto, né? As pessoas, a gente às vezes está dentro e nem percebe, né? Que isso faz parte do teu currículo. Sim. Né? Faz parte do teu currículo participar, ter feito todo o ciclo, de ser mentor voluntário, né? Que é a volta, né? A gente dando o que a gente recebeu, né? O retorno, né? Dando o que a gente recebeu. E hoje a gente vai lá, viaja pelo Brasil, quando fala, porque é conhecida, né? Sim. O Brasil inteiro.
que a gente está atuante, que a gente atuou, que foi incubado. Ah, então está explicado. Tipo, né? A empresa. Então, isso com certeza fez e faz ainda a diferença na qualidade. Fala, poxa, tem um lastro, essa empresa tem um... Sim. Né, surgiu ali de um grupo forte, né? Porque daí pega uns exemplos dessas empresas que viraram super empresas, mas isso é muito importante, porque não é só a super empresa, a empresa ficou gigante. A empresa ficou normal, que está aí até hoje, né? Está gerando emprego, gerando empreendedorismo, porque tem gente que sai de lá e criou empresa. Sim, é isso que eu ia comentar, porque aquele empresário que foi formado, né? Porque acaba que eu fazia uma analogia na época que é como você preparar empreendedores do primeiro ao quarto ano, porque é o tempo que eles tinham de incubação, só que eu tô com o empreendedor entrando sempre e saindo. Então, a gente trazia o curso de oratório, o curso de desenvolvimento de negócios, mas às vezes esse já aproveitou, mas esse está chegando, né? Então, a gente tinha que rodar a incubadora, sempre pensando nessas 4 fases, vamos dizer assim, em termos de anos, né? Mas aí esse empreendedor, ele sai com uma formação. E quando a empresa é vendida, como a gente sabe de muitos casos, ele saiu da sociedade, saiu bem, ele passa a criar novos projetos, novas empresas, continua gerando emprego, né? Então, a gente tem alguns casos disso, assim. Ou ele passa a ser investidor, o Viola passou a ser investidor de outras empresas. Isso. E isso eu acho que acontece muito e que fomenta todo esse ecossistema. Exatamente. Eu fui mentor de uma empresa. Aí, anos depois, era mentor de uma empresa que não é a empresa que eu investi. Anos depois, ele veio me chamar. Ô, Viola, tô com uma ideia aqui, tal. Tô precisando de um investidor anjo, né? Eu falei, não. Conhecia ele, então, Sim. tem esse lado lá. Pô, o cara passou na Caixa. O cara era um cara legal, porque quando você está investindo, anjo principalmente, você está olhando para o empreendedor, para a pessoa, né? Sim. Faz essa análise. Se a pessoa é ponta firme, tal. Então, o fato de ter passado ali, né? Tá no MID, ter passado, já era uma pontuação, né? E eu já tinha vivido aquilo. Ele me chamou para ser anjo, daí virei anjo, sócio, essa empresa já tá quase maior do que a minha empresa. Bom, que legal, É né? muito legal, né? Tipo, Coisa já boa. tá super, recebeu já 3 rodadas de investimento, tá aí, né? Uma empresa de sucesso e também Sim. conhecimento ali na CAT. Ele veio, eu dei mentoria para ele, eu lembro que dava mentoria muito para criar canais de vendas, né? Que isso foi um fator de sucesso da nossa empresa na época, né? E daí depois ele veio com outra empresa, outra ideia, mas surgiu dali. Isso aqui é uma empresa que já tá empregando aí 70 pessoas, enfim. Coisa boa, né? Trabalhando. E isso é legal porque também a incubadora já me gerou a próxima geração ou as próximas gerações de lideranças do ecossistema. Então, a gente citou aqui algumas vezes o nome do Yomani. Yomani foi incubado e hoje é presidente da ACAT. Se a gente olha os nossos diretores de verticais, muitos ali, que as verticais são esses grupos, né, conforme o segmento de mercado que as empresas, muitos saíram da nossa incubadora. Muitas mulheres. Hoje, por exemplo, Jamília, a direção da CAT, metade são homens e metade são mulheres. Ou seja, a inclusão, a gente trazer cada vez mais o empreendedorismo feminino, que antigamente era mais difícil, hoje são várias empreendedoras que passaram por esse nosso processo de incubação. A gente vai ter um episódio, inclusive, com a nossa vice-presidente atualmente de ecossistema, Paula, da empresa Prevision, que foi uma empresa incubada e depois, inclusive, foi comprada por uma outra empresa que também de um outro vice-presidente da CAT, né? E tudo isso, negócio. E essa história é muito boa, ela vai contar, só dando um spoiler aqui, o Marafon, da empresa Softplan, que comprou a Prevision, participou da banca de processo seletivo da Paula. E naquele momento ela não foi aprovada. É o poder do não, Jamile, porque não estava pronto. Sim. E a banca decidiu, olha, esse negócio não está pronto para ser incubado. E aqueles empreendedores voltaram para casa e disseram assim, não, a gente não vai se contentar com isso não. Depois eles voltaram, foram incubados e o Marafon, que estava na banca, que foi um dos que falou assim, olha, não estão prontos ainda, comprou anos depois essa startup por vários milhões de reais e ambos aí estão convivendo dentro do ecossistema. Então, como isso é positivo, né? Muito, muito.
Aí, eu não sei se vocês lembram, mas tinha uma época que a gente tinha um adesivo, que é assim, ó, o adesivo era em preto e branco, trabalho com tecnologia. E a gente pedia para as pessoas colocarem nos seus carros, porque a gente queria difundir o nosso movimento. Hoje não precisa de mais nada disso, né? É verdade. Eu não Mas lembrava dessa história. Eu lembro disso aí. Lembro. eu ia e pedia para os empresários colocarem nos seus carros e para o pessoal da empresa. Eu falei, gente, a gente tem que mostrar, porque é um setor que ele não aparece, né? Não aparece no dia a dia. Então, a gente queria mostrar, e aí a gente depois começou com muitas pautas, assessoria de imprensa, a gente chamou o Rodrigo Lócio, Isso. que veio em 2006 para a incubadora, começou a fazer um trabalho de difundir mais, né, o que a gente vinha fazendo, mas, assim, ninguém conhecia o nosso trabalho, e a gente já era representativo em termos de faturamento, só que não era percebido, Pela né, sociedade. pela sociedade. Isso é verdade. É. E às vezes até a gente era mais conhecido fora, né, daqui, porque como a Jamile falou, a incubadora ganhou vários prêmios, ganhou 4 vezes o prêmio de melhor incubadora do Brasil, uma premiação da Amprotec, que era super concorrido. O Celta, nossa outra incubadora aqui também, ganhou o mesmo número de premiações, então Florianópolis ficou em evidência no Brasil inteiro por causa disso. Depois existe uma premiação global de uma instituição nórdica, a UBI Global, que fornece uma premiação de melhores incubadoras do mundo. E por 3 vezes o Midtech ganhou também. Na primeira vez que a gente foi concorrer nessa categoria, a gente pensou, bom, vamos concorrer para ver como é que é. Assim, sabe aquele síndrome de vira-lata, né, Jamile? A gente nunca acha que a gente é bom o suficiente. E nessa primeira edição, a gente já ficou entre as 5 no mundo. Isso foi pra gente o Oscar. A gente não acreditava, né? Então, isso é a gente não acreditar no potencial. E hoje, passados 25 anos, essa história toda, nós somos uma rede de 10 incubadoras em Santa Catarina que usam a metodologia Midtech. Olha que importante isso. A Jamile falou da questão da incubação virtual. Então, a gente não precisa abrir escritórios e prédios em todos os lugares. Já existiam incubadoras no estado todo. Essas incubadoras careciam de apoio, de metodologia, de processo, de treinamento, capacitação. O que a gente fez em parceria com o Sebrae foi implantar essa metodologia que é vencedora, que a gente sabe que funciona, nas demais incubadoras do estado. E com isso a gente ampliou, né, o nosso potencial de atuação e de apoio para um número muito maior de startups no estado todo, que às vezes até precisam mais do que aquela que já está numa capital, aquela que já tem um maior apoio. E com isso a gente começou a perceber, Viola, a quantidade de bons negócios que tem em todos os lugares. Startups que estão lá no interior, começaram devagarinho e tal, e de repente você vê, são compradas ou são investidas por rodadas em milhões, empreendedores que são formados e se tornam investidores anjo. Então, é esse poder da tecnologia que é um setor inclusivo, é um setor diverso, é um setor mais igualitário, ou seja, não tem uma diferença tão grande. Viola, talvez no início da empresa você tinha colaborador que ganhava mais do que os sócios, né? Tipo, uma fase, quando a gente começa a crescer, a gente tem que tomar essa decisão, né? A gente tem isso. A gente trouxe uma vez. Essa foi uma história interessante. Logo quando a gente saiu, né? A gente saiu em 2009, 2010, falou, poxa, precisamos fazer alguma coisa diferente, comercial, né? A gente fechou um grande cliente lá, a Latam. Na época era TAM. Eu lembro desse contrato. Contrato, e foi o que fez a gente, vamos para São Paulo, vamos abrir um escritório lá e tal. E o primeiro cliente grande tinha sido a Eletrosul aqui. Sim. A Latam veio visitar, a gente estava no mídia ainda. Mas fala qual que é o produto? Porque acho que você O não produto, falou ainda. não falei. O nosso produto carro-chefe na época era uma plataforma para gerenciamento de portfólios de projetos complexos. Porque a gente começou, eu falei lá da Eletrosul, a gente gerenciava projetos de usina, projetos de linha de transmissão, projetos complexos, né? Então, a nossa plataforma é uma plataforma para gestão de portfólios, né? Uma forma colaborativa, enfim. Hoje em dia, na época era inovador, né? 100% web, imagina, hoje em dia, óbvio, né? Sim. Mas isso foi um dos pontos. E a gente fechou com a Eletrosul aqui, e o pessoal da TAM veio visitar
A Eletrosul, pô, não, tem algum cliente que eu possa ver? Referência? Pô, a gente tinha um, né? Referência, tinha um monte de até os primeiros, que é interessante essa questão do network, empresas lá que estavam incubadas, assim, a gente usava o nosso software, assim, de graça, né? Pra gente falar que tinha cliente, pro cara, né? Começar a usar e tal, então isso também fez diferença. E aí eles vieram visitar aqui o pessoal da TAM veio visitar a Eletrosul. Eu peguei eles no aeroporto, né? Deixei eles lá na Eletrosul e tal. Depois eu volto aqui para pegar vocês para levar para almoçar, né? Aí eu peguei, rodei com eles, Florianópolis, levei em lugar bonito, assim, né? Para almoçar, levei eles lá no Ribeirão da Ilha para comer ostra e tal. Depois voltei, parei. Tudo isso para diminuir o tempo que eles iam conhecer a empresa, né? Porque a gente estava ainda na... A gente tinha saído, mas estava na salinha pequena. Pô, chegar lá, os caras vão achar que a gente é muito pequeno, né? Aí demos volta, fui. Quando chegou na hora de, putz, eu acho que não vai dar tempo, vou ter que deixar vocês no aeroporto direto, né? Não, mas foi maravilhoso, tal, gostamos de tudo, assim. Era tudo pensado para não, né? A gente fez, eu acho que usou o auditório lá da ACAT também, né? Para fazer uma coisa, mas no começo... Mas era porque não dá aquela noção exata do tamanho. Você está no começo de empresa, é meio complicado, meio assim, poxa, eu vou ser seu maior cliente, né? Os clientes falavam isso para a gente, né? Quando a gente ia na comercial. E aí fechou esse negócio, a gente foi para até abrir esse parênteses para falar essa questão do funcionário que ganha mais. Sim. Legal, fizemos um escritório lá em São Paulo. Tinha uma pessoa só, tal. Daí chegou um ponto, falou, poxa, precisamos dar uma tacada comercial. Tinha um colega meu que eu conhecia, que ele era um vendedor sênior da SAP. Ganhava muito bem lá, né? Então eu falei, poxa, você não quer vir trabalhar com a gente? Né? Pô, não, poxa, mas né, que ele estava meio cansado daquela vida super corporativa lá. Fiz uma oferta, fiz um arranjo lá, a gente deu uma participação pequenininha para ele e tal, mais um... Ele ganhava, tipo, 2 vezes o que a gente ganhava, assim, né? Mas transformou. Ele estava lá em São Paulo, já conhecia o mercado. Foi quando a gente começou a pegar os clientes maiores, né? Em São Paulo, ele ficou com a gente até a gente receber um outro investimento, que daí depois a gente ficou sem graça para ele também. A gente virou corporativo também. Acabou a aventura, né? O sonho tinha acabado, né? A gente virou uma empresa normal. E está hoje ele é diretor da SAP, da SAP. Diretor América Latina, assim. Nossa, que legal. Da SAP. E foi sócio, foi o nosso primeiro diretor comercial. E ganhava mais do que a gente, mas ele era melhor do que a gente, né? A gente começa a trazer gente que é melhor do que a gente em coisas que a gente não faz, né? Que não era o nosso... E aí isso também é importante, né? Saber reconhecer o outro e trazer... Gente melhor. Gente melhor. Porque você passa por etapas, né? A gente passou por todas as etapas. Primeiro, contratar só os estagiários da UFSC, né? Que é perto, né? Tá ali. Depois a gente começa a efetivar com salário pequenininho. Daí a gente perdia. Teve uma época que a EDS estava aqui, tinha uma fábrica de software, e a gente incubava programador praticamente. Quando ele estava pronto, vinha a EDS, pum, oferecia o dobro e levava. Tinha a CPM e a EDS aqui que contratava os programadores, sempre era assim, era o dobro do salário. O cara vinha conversar, me ofereceram, ele ganhava, sei lá, 1.000, me ofereceram 3.000. Falei, poxa, parabéns, né? Não dava, né? Então, passamos por isso. Daí depois começou a contratar não só estagiário, contratar já funcionário ganhando pouco, funcionário júnior, depois começa com o pleno, depois o sênior, depois você contrata gente para ser praticamente o seu chefe, né? Então, essa época que a gente contratou, que é um sinal de maturidade, contratou, que é o Denis, né, que era o diretor comercial, ele foi ser chefe do Michael. Sim. Né? Chefe, assim, né? Ele estava acima do Michael na hierarquia ali da função. O Michael é um fundador da empresa, né? Sim. E tudo bem, é para vender mais, é para a empresa acontecer, vamos, né? A gente precisa do cara, então... Aí hoje todo mundo que a gente contrata é melhor do que a gente, né? Então já está mais preparado, né? Já está contra o porte, a empresa que já pode fazer isso. Já pode competir, né? Já pode oferecer alguma coisa, né? Sim. E na época você oferecia um sonho, você fala, olha, agora você oferece uma realidade, né? Boas histórias, né? Boas histórias. E tem tantas que a gente poderia contar aqui, né? Recentemente, a gente teve a compra da Resultados Digitais pela TOTUS, né? Por R$2 bilhões,
Uma empresa que nasceu no Midtech, depois ficou pequeno, eles foram ocupar um espaço no Celta, depois saíram de lá, ocuparam um prédio inteiro e foram comprados por donos Faziam as bilhões. reuniões no cinema do shopping. Cinema, porque não tinha lugar na cidade para caber os colaboradores. E recentemente compraram, mesmo depois de serem comprados pela TOTVS, compraram a Exact Sales, uma outra startup aqui do nosso ecossistema, né? Eu me lembro, Jamile, uma vez, no corredor lá, eu passei, eu não falei, mas eu passei a conviver junto ao Midtech a partir de 2009, né? Eu já conhecia a Jamile, e aí eu tinha voltado para Floripa, e a Jamile falou, Gabriel, você entende de benefícios fiscais para empresas de tecnologia? Eu falei, entendo tudo. E aí fui para casa estudar, viu? Que não sabia nada. Voltei para casa estudar e aí fui me envolvendo, né? Lá depois me envolvi com a incubadora, com as verticais lá e já se vão alguns anos. Mas eu lembro, Jamile, uma história no corredor ali, o Eric, um dos fundadores da RD, que até então eles falavam o nome completo, Resultados Digitais. Resultados digitais. E eu lembro que a história, assim, o Rui, e ali o Rui era então presidente da CAT, assim, Eric, esse nome é muito comprido, esse nome é muito comprido, é difícil até você falar, até perde o fôlego, Resultados Digitais. E aí passou-se a usar o nome RD. RD, né? E depois RD Station, que era o nome do produto. E naquela época, a gente nem sabia direito o que era marketing digital, né, Jamile? Sim, estava nascendo. Era muito inovador, né? E o Pedro, eu lembro muito do Pedro da RD, Sim. que ele que participava muito das nossas reuniões, estava sempre presente, né? Mas realmente a RD começou na incubadora e as pessoas tinham dificuldade de entender o que eles faziam, né? O que hoje já virou uma coisa mais comum. Mas realmente está essa empresa super valiosa no mercado, né? Eles tiveram que educar o mercado. Eles tinham um blog e explicavam para as pessoas o que era marketing esse foi digital. Grande, né? Ninguém sabia o que era uma autoridade, isso. Né, do que Mas, fazia. Gabriel, você lembra que em 2009 ninguém sabia o que era inovação? É verdade, não se falava, né? Ninguém sabia o que era inovação. A gente tinha que explicar o que era inovação. Então, a gente está falando de um espaço curto de tempo, né? Porque 2009 para 2023, a gente está falando de 14 anos. E que as pessoas não sabiam do que a gente falava. Então, graças a Deus que se rompeu isso, né? E que virou tudo muito mais comum. Mas a gente teve esses desafios, assim, o desafio da inovação, né? De quando você traz uma coisa muito inovadora, de explicar o que é uma incubadora, o que é uma empresa incubada, né? Qual que é o processo. Eu acho que ainda hoje isso precisa ser explicado. Mas eu acho que é tudo mais facilitado do que a gente passou naquela época. Vocês pavimentaram um caminho que transformou a vida dos que vieram depois mais fácil. Eles puderam acelerar mais porque esse caminho já estava pavimentado, né? Antes de vocês era uma estradinha de terra. Aí depois paralelepípedo e depois um asfalto bonito, né? E agora ficou mais fácil acelerar. Por isso que o processo de incubação também diminuiu, né? Antes era até 4 anos, agora a gente está falando de um período menor aí, de 1 ano e meio, 2 anos, porque as empresas já chegam também mais preparadas também, né? Mais tem mais informação, tem mais Isso. acesso. Como eu falei antes, o acesso era ali. Até esse conteúdo que hoje você vê no YouTube, você aprende tudo, tem aula de tudo, você tem, né? Nessa época não tinha isso. Não. Tanto é que, olha a nossa inovação. Nossa inovação era um software 100% web, sem nenhum plugin. Imagina hoje em dia. Isso é um pré-histórico, né? E não tem 20 anos isso. 2005, 2006. E não tinha nada. Então, o acesso a esses consultores, esses cursos, valia ouro. Porque hoje em dia, você faz uma busca ali de qualquer coisa, você quer aprender, você está lá. Se tiver disciplina, você aprende ali no YouTube. Nessa época não tinha isso. A Jamile agitava a gente. Eu lembro, Jamile, que você levou todo mundo, os incubados, a equipe, para fazer rafting. Você lembra disso? Lembro. Fazer rafting, fazer não sei o que. E tinha um digamos assim, não era só fazer o rafting, tinha toda uma estratégia, um conceito por trás de trabalhar em equipe, não era isso? Sim, era um curso, era um... aí a gente era avaliado, né, todo mundo avaliado, e depois tinha um fechamento de como que cada um poderia ter agido, o que ele fez, né. Agora eu lembrei do rafting. Tinha me esquecido, gostei. Foi ótima. Me marcou, você vê como marca, porque são momentos que você interage com as pessoas, é o trabalho em equipe, a colaboração, atingir um objetivo,
e como que as pessoas interagem ali. Pensando que é um público que você tinha ali, Jamile, predominantemente masculino, predominantemente técnico, jovem, tímidos. Então, era uma geração também, né, com um perfil diferente. Sabe uma outra preocupação que eu tinha? Eu fazia uma festa anual com todos os incubados e as suas famílias. E eu tinha muita preocupação de trazer a família para perto. Por quê? Porque eles trabalhavam no mínimo até as 10 da noite. Então, os empresários ficavam muito na incubadora. E eu queria mostrar para as famílias como eles estavam num ambiente sadio, assim. Né? Então, eu muito me relacionava, porque eu era a única mulher quase na época. Então, eu me relacionava com as esposas, né, na feijoada do MID, porque eu queria que elas percebessem como eles estavam num bom ambiente, né? Depois a gente teve o lanchinho do SESI, que ela passava para oferecer comida para eles, porque eles comiam muita pizza. E eu falava assim, meu Deus do céu, a saúde deles vai ficar muito ruim. Daí tinha uma salada de fruta, tinha os lanchinhos saudáveis. Tinha as coisas saudáveis. Que ela também ficava até um pouco mais tarde para oferecer os lanches, né? Bem preocupação de mãe, do que estão comendo, de como estão na família. Isso aí. Mas era muito gostoso. Não, foi um período muito bom. Então, esse ano a gente comemora 25 anos. Queria agradecer por todo esse trabalho, essa dedicação nesse tempo todo. Vocês dois são algumas das pessoas importantes na história do Midtech. A gente não vai conseguir trazer todo mundo aqui, mas é importante resgatar esse histórico, né, de formar as bases do que é incubadora. Incubadora está indo para Santa Catarina como um todo, para o Brasil como um todo. Esse é o nosso desejo, levar essa metodologia de incubação para impactar empreendedores no Brasil inteiro. Quem quiser conhecer mais, acesse o site da ACAT, acat.com.br, busque mais sobre a incubadora Midtech. Se você tem uma ideia de negócio, se você está começando a sua startup, venha conversar com a gente, conversar com pessoas assim como a Jamile e o Viola, que tem muita experiência, já mentoraram, ajudaram muitas startups, muitas empresas, que em algum lugar aqui no ecossistema a gente vai ter para poder apoiar o desenvolvimento do seu negócio, para que você também venha no futuro contar boas histórias como a gente está contando hoje. Então, palavras finais, Jamile, obrigado. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu também quero agradecer toda a minha equipe na minha época, né? Porque era uma equipe muito boa, a Joyce, todo mundo que estava ali comigo, vestindo a camisa e fazendo acontecer. Porque naquela época a gente quase que trabalhava 3 turnos, né? Era manhã, tarde, noite com evento, era muita coisa acontecendo e a gente tinha uma equipe realmente muito boa que vestia a camisa. Então, obrigada pela oportunidade. Bom, agradeço também. Nossa, para mim é uma obrigação estar aqui, né? Ajudando, ainda estou, né? Ainda estou e muito legal participar, ouvir essas histórias, né? Relembrar. Às vezes a gente acha que está difícil, hoje a gente fica lembrando essas histórias, né? E ver quanta coisa que a gente já fez. E estou à disposição também para ajudar as empresas, as incubadas, novas empresas, enfim. Né? Com essa experiência que às vezes para a gente não é nada, mas para quem não passou pelo aquele caminho ali, é muita coisa, né? Mas eu agradeço também a oportunidade, Gabriel. Muito obrigado. Muito legal. Então, obrigado mais uma vez. Você acompanhe, né, os nossos episódios do Inovamos, sempre com bons temas e boas histórias pra gente. E foi um prazer passar esse momento com vocês aqui. Até a próxima, pessoal.